Estamos hoje com o defensor público e diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Dr. Marcos Frois. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bom, Alberto? Doutor Marcos, hoje o senhor é membro do Núcleo de Defesa do Consumidor. Tem quanto tempo que foi inaugurado o Núcleo de Defesa do Consumidor? Bem, o Núcleo de Defesa dos Direitos do Consumidor da Defensoria Pública, ele inaugurou no dia 26 de junho deste ano, conta com 5 defensores públicos e tem atuação em extrajudicial e judicial também. Doutor Marcos, explica um pouco como é essa atuação extrajudicial. O assistido ele chega até a defensoria e já pode ter a demanda resolvida sem a necessidade de ingressar com a ação judicial? Fala mais um pouco sobre essa resolutividade dos casos de forma administrativa. Isso, exatamente. O defensor público ele tem como função institucional promover e tentar promover a solução dos conflitos de forma extrajudicial. Então, no Núcleo de Defesa do Consumidor, o assistido consumidor, ele faz um agendamento e ele é atendido e antes de se ingressar com ações judiciais, o defensor público ele procura resolver aquele problema diretamente com o fornecedor. E em muitos casos nós conseguimos resolver aquele problema, aquela situação no mesmo dia, às vezes naquele primeiro momento, com um contato direto com o fornecedor, o consumidor tem o seu problema resolvido. Muito bom. E apesar dessa recente inauguração, doutor Marcos Frois, a procura tem sido grande? Muitas pessoas têm procurado a Defensoria Pública? Tem sim, a procura tem se intensificado cada vez mais. Nós já temos mais de 500 procedimentos internos instaurados, vários procedimentos de tutela coletiva também já foram instalados. Doutor Marcos, quais são as principais reclamações do Núcleo de Defesa do Consumidor, especificamente nas questões individuais? Isso, nas questões individuais, as principais questões que aparecem dizem respeito a operadoras de telefonia, as concessionárias de serviço de energia elétrica, de água, também as instituições bancárias, também temos casos de instituições de ensino, e dentre outras. Dentro dessa perspectiva, desse alto número de procura individual, consequentemente aparecerão demandas de natureza coletiva, uma vez que essas demandas individuais vão se repetindo. Em sede de tutela coletiva, de que forma que o Núcleo de Defesa do Consumidor tem contribuído para a sociedade? Isso. Assim que é percebido pelo defensor público, né, que aquele número de atendimentos individuais, eles não se resumem ao problema de um assistido, mas, na verdade, de toda uma coletividade, é instaurado um procedimento coletivo. E o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria, apesar do pouco tempo, já foi instaurado procedimentos, por exemplo, de telefonia móvel, já houve um procedimento a respeito da tarifa social, de energia elétrica, também do programa do Viva Luz, do programa do Viva Água. Temos procedimentos coletivos a respeito de crédito rotativo de instituições financeiras, temos procedimento coletivo de transporte público, temos procedimento coletivo também a respeito de seguro de instituição bancária, vários procedimentos coletivos já inaugurados. Doutor Marcos, existe algum caso que você tenha se envolvido mais, individual, que você possa retratar para que o assistido verifique se existe alguma semelhança com o seu caso, com esse caso, e ele procurar a Defensoria Pública do Estado? Tem sim. Falado até recente, essa semana, né, tive um caso de um assistido que tinha um plano de saúde e que ele precisava fazer uma cirurgia e o plano de saúde não quis autorizar o fornecimento de todos os materiais. Então nós conseguimos inicialmente obter uma antecipação de tutela em favor, onde o Poder Judiciário obrigou a operadora do plano de saúde a fornecer todos
os materiais cirúrgicos e também já formalizamos um acordo onde a operadora irá pagar um valor a título de danos morais. Muito bem. Doutor Marcos, o senhor como diretor da escola, da Defensoria Pública do Estado, tem promovido algumas ações tendentes a aproximar a sociedade civil organizada e a Defensoria e também alguns líderes comunitários. O senhor poderia falar um pouco sobre essas ações que têm sido promovidas pela escola? A Escola Superior da Defensoria do Maranhão, ela tem dentre as suas linhas de ação exatamente essa educação em direitos. A educação em direito da comunidade, dos líderes comunitários é uma preocupação e uma das linhas. Recentemente, a escola, nós fizemos um convênio com uma instituição de ensino para fazer o projeto Cidadão Defensor. Esse projeto, estudantes e defensores públicos estarão na comunidade, ouvindo, verificando os problemas daquela comunidade e capacitando de forma que as próprias pessoas, com conhecimento, possam estar capacitadas a resolver os seus problemas. Então, dessa forma, ela contribui para a cidadania do cidadão, a partir do momento em que ela conhece os direitos e apresenta-se ferramentas para solucionar, para pacificar os conflitos gerados naquela localidade. Exatamente. A gente entende que, uma vez a comunidade consciente dos seus direitos, ela tem ferramentas para poder buscar junto aos órgãos e assim resolver aquele problema da comunidade. Doutor Marcos, além dessa linha de frente de atuação, a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, ela também promove capacitação dos servidores. Queria que o senhor falasse como se dá essa capacitação. Sim, além da linha da educação em direitos, né, da comunidade, uma outra linha da escola é fazer a capacitação dos seus membros, dos defensores públicos, dos servidores, dos estagiários, e a Defensoria Pública, ela junto com a escola, a gente tem toda uma programação. Já em 2015 nós faremos diversos cursos e mini-cursos, traremos palestrantes e também cursos de extensão voltados à própria comunidade. A Escola Superior já realizou 2 cursos de cuidador de idosos e em 2015 já está programado também um curso de formação de conselheiros tutelares. Como se dá esse curso de cuidador de idosos? O senhor poderia explicitar um pouco para a população que queira também fazer a inscrição, como se faz essa inscrição, como a pessoa adere, como faz para assistir a essas aulas? Pode esclarecer um pouco? Posso. Há um convênio, também um termo de parceria da Defensoria Pública, escola, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e o curso se dá na modalidade à distância. Então, quando há abertura das vagas, é divulgado no site da Defensoria e as pessoas, até mesmo no interior do estado, podem assistir aos cursos através do ensino à distância. Isso é uma ação inédita ou já foi feito anteriormente, doutor Marcos? A escola já fez anteriormente. Em 2015 vamos fazer uma nova turma. Doutor Marcos, eu queria que você esclarecesse também, nesse bojo de atuação da Escola Superior da Defensoria Pública, buscando ficar sempre mais próximo da comunidade. Alguns cursos, algumas palestras são abertas ao público? Sim, a Defensoria Pública, inclusive, nós contamos com uma ouvidoria externa e alguns cursos são voltados também para a própria comunidade, né? Já tivemos curso sobre educação financeira, que também é um curso que está previsto para ser repetido em 2015, né? Então, sempre esses cursos, eles são abertos também à comunidade, que pode fazer a sua inscrição e participar. Parabéns aí pela iniciativa da escola de sempre deixar as portas abertas para que a comunidade possa se capacitar, a comunidade possa se conscientizar dos seus direitos e apresentando ferramentas para que eles possam solucionar os conflitos que aparecem. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.
Voltamos agora com o programa Defensor com a Palavra, com o nosso convidado, Dr. Marcos Frois. Dr. Marcos, o senhor como titular do Núcleo do Consumidor e a população que está assistindo, que queira resolver alguma pendência, algum problema que seja relacionado ao direito consumerista, como ele deve procurar, aonde é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, como é a forma de agendamento? O senhor poderia explicar um pouco para esclarecer a população? Sim, o nosso Núcleo de Defesa do Direito do Consumidor fica na Avenida Marechal Castelo Branco, número 720, São Francisco, e chegando lá é feito um agendamento para ele ser atendido com um defensor público. Esse agendamento ele pode também ser feito por telefone, 3268-9552. Existem muitos casos, às vezes a população se depara com alguma questão e ela não sabe resolver. Seria bom elucidar, exemplificar um pouco de alguns casos do seu cotidiano, para que a população possa compreender e a partir disso ter uma ferramenta e saber onde procurar. Dentro dessa perspectiva, vamos citar a questão de uma pessoa que tem o seu nome negativado por uma dívida que ela não contraiu. Ela deve procurar a Defensoria Pública? Quais documentos ela deve levar? Como isso funciona? O primeiro documento que ela deve levar é exatamente o comprovante de que teve o seu nome incluído no cadastro, além dos documentos pessoais. É muito comum, tem muitos casos de pessoas que têm seu nome escrito de forma indevida nos cadastros de inadimplente. E o defensor público entra em contato primeiramente com o fornecedor que fez a inclusão, seja através de ofício, seja através de telefone, e em muitos casos conseguimos extrajudicialmente que esse nome seja excluído. Em alguns casos é necessário que se ingresse com uma ação judicial, onde se obtém uma tutela antecipada e o nome é retirado enquanto o processo continua, e quando é indevido também em sede de processo pedido indenização por danos morais. Uma outra questão que é bastante demandada são as questões de tarifas cobradas pelo banco. Quando o cliente, o consumidor, se depara com uma tarifa que ele não conhece, uma tarifa que ele não foi informado dessa sua cobrança, ele também pode procurar o Núcleo de Defesa do Consumidor? Sim, o Núcleo de Defesa do Consumidor, em muitos casos, somos procurados para orientações. E quando se percebe tarifas ilegais, se busca obter um ressarcimento extrajudicial ou judicial. E é importante dizer que o consumidor, também antes de procurar a própria defensoria, ele pode, ele próprio, tentar resolver o seu problema, às vezes com a instituição financeira. O que ele deve fazer? Ele deve ligar para a instituição, anotar o número do protocolo. As instituições bancárias possuem o serviço de ouvidoria, que também anota o protocolo, e até mesmo o Banco Central. Mesma coisa, você pode aplicar com as concessionárias, né? Você pode ligar, a operadora de plano de saúde, você liga para a operadora, pega o telefone, não deu certo, liga para a Agência Nacional de Saúde, anote o protocolo, para quando procurar a Defensoria Pública, já haver esse primeiro contato, o que facilita a resolução do problema. Dr. Marcos, você mesmo falou que o consumidor ele pode tentar procurar pelos próprios meios a resolução do caso concreto. Existe uma ferramenta do governo federal que disponibiliza um site chamado consumidor.gov, que ele permite ao consumidor a resolver essa demanda administrativamente. Você pode falar um pouco de como se dá, como funciona esse site do consumidor.gov? Posso sim. Em diversos casos lá do Núcleo de Defesa, por exemplo, telefonia, né? Essa plataforma do consumidor.gov permite que o consumidor, fazendo um seu cadastro, né, com dados pessoais, um e-mail, um telefone, ele faça a sua reclamação contra aquelas pessoas jurídicas, fornecedores que são cadastrados nesse site, e esses fornecedores eles são cobrados para que dê uma resposta. Então o grau de resolução dessas reclamações tem sido muito boas.
vai desde de aparelhos, por exemplo, adquiridos, defeituosos, que foram restituído o valor, ou mesmo um aparelho novo da mesma marca, ou até mesmo o próprio serviço que não estava sendo fornecido a contento, que passa a ser prestado de forma correta. Dr. Frois, no bloco anterior, o senhor especificou algumas áreas de atuação em sede de tutela coletiva no Núcleo de Defesa do Consumidor. E dentre elas, o senhor especificou a tarifa social de energia elétrica. O que é essa tarifa social de energia elétrica? Bem, é um desconto que é dado às pessoas que são cadastradas no cadastro único, né, que é chamado tarifa social baixa renda. Então, para que essas pessoas obtenham esse desconto, há essa necessidade de serem cadastradas. E o Núcleo de Defesa do Consumidor constatou que no nosso estado muitas pessoas que estariam dentro do perfil do tarifa social e também do Viva Luz não estavam obtendo esse benefício. Então foi instaurado um procedimento coletivo e foi feito um termo assinado já com a Secretaria Municipal para que no cadastramento ou recadastramento haja uma informação. Deste termo já surgiu uma recomendação para o Senacom a nível nacional, é um ato que vai beneficiar milhões de famílias no Brasil. Também já foi acordado com a própria SEMAR, está até aí na propagandas no rádio, Pão com Ovo, a companhia muito conhecida aqui, fazendo propaganda, chamando as pessoas para fazer o seu recadastramento. Para quê? Para que possam não perder aquelas que tenham o benefício e outras que estejam dentro do perfil passem a obter esse desconto na sua fatura de energia elétrica. Aparecem muitos casos de pessoas reclamando de corte da companhia de eletricidade e que realmente há uma necessidade realmente dessa publicidade em massa, uma vez que a população não tem muito conhecimento sobre as regras do tarifa social. De que forma que esse tarifa social pode beneficiar a população? Muitas das vezes essa pessoa que está dentro do perfil, que tem, por exemplo, uma média de consumo baixa, que teria um desconto e assim poderia não ter problema de corte, não poderia ser criado um débito. Às vezes a pessoa vai lá no núcleo de defesa e quando nós fazemos uma pesquisa no histórico de consumo, a gente percebe claramente que aquela pessoa, olha, se ela tivesse com desconto do tarifa social, se ela tivesse incluída no programa do Estado de Viva Luz, ela não estaria nessa situação de dívida e até mesmo muitas vezes com o serviço de fornecimento da energia interrompido. É muito recorrente casos de superendividamento, a população que não tem capacidade financeira de honrar os compromissos, causados às vezes até por cobranças abusivas de juros por parte das instituições financeiras. Fala um pouco sobre essa busca à Defensoria Pública para a solução dos superendividados. Sim, é muito comum, temos atendido bastante pessoas que chegam superendividadas. E o Núcleo de Defesa tem feito um trabalho muito de revisar contratos e de identificar algumas situações de cláusulas abusivas em contratos, sejam taxas e tarifas cobradas indevidamente ou até mesmo taxas de juros muito acima da média praticada no mercado. Também temos identificado casos em que o consumidor ele poderia ter acesso a um tipo de crédito com taxas de juros mais baixas, um crédito consignado e acaba fazendo determinados contratos com taxas muito acima, o que vai gerando um superendividamento. Diante dessa problemática, a linha de atuação, ela fica para a conscientização das pessoas e também o ingresso da ação se houver necessidade? Como é a linha de atuação dos defensores do Núcleo de Defesa do Consumidor com relação aos superendividados? Ela vai desde o atendimento individual
a orientação jurídica, há também ações judiciais e também no âmbito coletivo. Já há uma tutela coletiva, um procedimento de tutela coletiva instaurado, onde o núcleo de defesa tem já discutido, já tem mapeado no estado do Maranhão e no município diversos servidores públicos que fizeram empréstimos pessoais com cláusulas abusivas. Doutor Marcos, eu agradeço aqui a sua presença e abro agora a palavra para as considerações finais, para o que você deseja complementar nessa entrevista para a população. Agradeço muito o espaço, dizer que primeiramente a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, ela tem esse viés de estar próximo da comunidade. Queria chamar para que participassem dos cursos que serão promovidos em 2015 e também o Núcleo de Direitos do Consumidor está lá à disposição, atento aos problemas dos consumidores hipossuficientes do nosso estado. Ficamos por aqui e até a próxima.